Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar, o olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora para paz, terapeuta transpessoal e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a honra, a grande alegria de conversar com a minha querida Giselda Terron Laguna sobre trauma e a terapia. Que tema importante! E Giselda é graduada em Psicologia e em Educação Física, atualmente cursando Jung e o Corpo, uma especialização em Psicoterapia Analítica e Abordagem Corporal no Instituto SEDES e Psicologia Simbólica Junguiana no Espaço Carlos Baiton. Giselda é terapeuta do programa 3-in-1 Concepts, método de cinesiologia especializada One Brain, é coach formada com base ontológica e neurobiológica. A Giselda é pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Lubrate, pós-graduada em Transdisciplinaridade em Saúde, Educação e Desenvolvimento Humano pela Unipaz São Paulo e é especializada em Tanatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Giselda, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Estou muito feliz de receber você aqui. A gente se acompanha aí há um bom tempo e que bom que você chegou aqui com a sua luz e a sua sabedoria para agregar, com certeza, sobre trauma e a terapia aqui no Mutantes. Seja bem-vinda, minha querida. Vivian, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite da Unipaz, o seu em especial, né? E o espaço para a gente falar de um assunto tão importante, como é o trauma e como é a terapia de trauma, né? Como é esse processo, como tudo se dá. Então, estamos prontas para começar. Maravilha, querida. Nossa, que importante, né? Que sincrônico. Eu acho que, na verdade, trauma é algo, né, nesse momento, assim, pontual, estamos atravessando uma circunstância aqui no Brasil, né, dessa questão climática aí no Rio Grande do Sul e várias pessoas aí passando por esse desafio grande, mas o trauma é algo que acompanha a história da humanidade, né, Gi? Então, eu acho que a gente pode começar compartilhando desse seu olhar já mais aprofundado. Como você traria para a gente aqui, vamos sempre começar pelo começo, né? O que seria um trauma para um ser humano? O trauma, ele é uma experiência integral insuportável de ser deteriorada. É aquilo que a gente vivencia e é como se a gente fosse ser aniquilado. É muito difícil da gente traduzir, é muito difícil da gente entrar em contato. Quando você traz esse exemplo que nós estamos vivenciando a respeito das questões climáticas no Rio Grande do Sul, a gente já traz um tipo de trauma, que é o tipo de trauma de choque, que é um evento onde nós temos uma estrutura, né, ali que está sendo ameaçada, nós temos um ego que consegue detalhar o que está acontecendo, a gente consegue compreender essa experiência. Obviamente que quem está passando por essa situação ali, em loco, né, na carne, vivencia esse trauma diferente de nós que estamos mais distantes, mas todos nós estamos sendo afetados, né? Principalmente quem tem familiares ali, e eu acho que traz também a questão desse vínculo mais universal, dessa família humana, né? Porque a gente vê um movimento da solidariedade que todos nós somos mobilizados, e é um evento fora do comum no nosso país, né? Porque é uma situação muito drástica e que perdura por um longo tempo. Então isso mobiliza, só que as pessoas que estão vivenciando esse trauma de choque, elas vão precisar de um cuidado especial para poder reorganizar essa experiência e fazer com que ela não afete tão diretamente a continuidade da sua existência e da manifestação da sua plenitude, né? Então, ela é insuportável porque os mecanismos de defesa do ego, né? Os mecanismos de defesa do ego não dão conta de proteger a psique.
Então, isso é um trauma, é algo difícil de ser traduzido, mas é necessário ser trabalhado. Com certeza. E você falou aí do trauma de choque, né? Conta pra gente um pouco mais, então, dos tipos de traumas, Gi. Então, o trauma de choque, ele acontece quando a gente já tem essa estrutura de personalidade mais formada, né? Estabelecida. Então, se eu tenho um assalto, um sequestro relâmpago, a morte de um familiar, algum evento que naquele momento eu me sinto ameaçada, né? Ele é feito por pessoas que não fazem parte da minha estrutura de convivência, eu sou pega de surpresa naquele acontecimento, então isso traduz um trauma de choque, ok? Agora, existem os traumas de desenvolvimento, que são traumas, esses traumas são mais complexos no sentido de que ocorre a manifestação dessa experiência traumática num período em que não existe ainda um ego desenvolvido, um ego estruturado. Então, são traumas que podem ocorrer desde a fase intrauterina, nas primeiras fases de desenvolvimento da infância até os 7 anos, quando ainda não tem um núcleo de um ego formado. Aí, o que ocorre? Aí nós temos o desenvolvimento das defesas do self, porque não tem um ego para proteger. Então, o self, ele vai construir um sistema de defesa que é como se fosse o sistema imune do nosso organismo. Então, ele vai procurar encapsular aquela experiência traumática que traz para a criança uma sensação de aniquilamento, né? Que ela pode deixar de existir ali naquele momento. Então, o self, ele vai encapsular aquele espírito pessoal que resta, mas com isso ele vai afetar o desenvolvimento da estrutura dessa pessoa no decorrer da sua existência. E aí é que entra muito a importância da gente ter a percepção de como a gente sente o corpo na vivência do trauma. Eu não vou ter a memória explícita, né? Aí já trazendo um pouco da neurociência, da neurobiologia, eu não vou ter a memória explícita do que aconteceu, porque eu não tenho um ego para discriminar que no dia tal, no lugar tal, tal coisa aconteceu e foi assim, assim, assado. Por mais que a gente tenha um apagão, né? Na hora que a gente vive uma situação traumática, a gente tem um apagão, mas a gente tem alguns fatores que podem discriminar o que aconteceu mais ou menos ali o evento, tem um ego. A criança não tem esse ego, então tem a memória implícita que ocorre através da comunicação inconsciente. E o corpo é que registra. Então, sempre que eu vivencio uma situação que traz um gatilho daquele evento traumatizante que eu experienciei, de repente eu desligo, eu dissocio, eu não consigo me posicionar, eu não consigo me proteger, eu não consigo falar o que eu precisaria falar, eu fico meio que congelada, que é um dos sintomas, né, dessa estrutura dos traumas de desenvolvimento. E ainda, você falou anteriormente desse trauma de choque, né, que trazendo para esse como um exemplo, mas ele está tão fresco e na verdade é porque ele veio numa grande proporção, mas a gente, esse trauma, por exemplo, né, do choque com tragédias climáticas, assim, é uma coisa que vira e mexe acontece, né? Teve o desabamento em Angra dos Reis, tivemos a tragédia de Brumadinho, enfim, são questões que vira e mexe acontece. E aí você citou, Gi, tem as pessoas que estão lá envolvidas, mas tem também nós que vemos aquilo e gera-se um trauma através do inconsciente coletivo, porque a gente sente, né? Sim. Existe a comunicação de inconsciente, né? Tem o inconsciente dos brasileiros aí que de alguma forma estão unidos nesse propósito, e pessoas que passaram por essas tragédias, como você aí comentou, e que não precisa ser uma tragédia de grande proporção, eu posso ter sofrido um acidente de carro e fiquei presa ali, né, entre as ferragens. À medida que eu vejo algo assim, nessa magnitude, e que é veiculado de uma forma instantânea, numa proporção de informação rápida que chega para nós, eu também entro em contato com as minhas angústias. E uma coisa que eu quero ressaltar é que a gente tem crianças, adolescentes, adultos e idosos
todas as faixas etárias passando por essa situação. Então, para algumas pessoas serão um trauma de choque, para outras pessoas também terão esse trauma de desenvolvimento, porque estão passando por essa tragédia numa fase tão delicada da sua vida, às vezes perdendo seu pai, a sua mãe, perdendo entes queridos, perdendo seus bens, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria de um apresentador de televisão num dos abrigos, brincando com as crianças ali com iPhone, né, fazendo todo um trâmite ali para alegrar aquelas crianças. E aquilo foi muito significativo, porque pelo menos é uma marca positiva de ver ali uma personalidade simbólica, reconhecendo a importância daquelas pessoas que estavam sendo vistas passando por um momento alegre dentro de uma tragédia. Então, tem interações que vão ocorrendo e que a gente vai compreender o significado delas depois, né? Mas todas as faixas etárias estão vivendo esse processo e cada um vai sentir esse trauma de uma maneira, né? Com certeza. Você sabe que tem um amigo meu que foi para lá, ele até é de lá do sul e tem família, ele mora em São Paulo e ele é acordeonista e ele foi para lá com um acordeon assim e as pessoas falando assim, venha mesmo, por favor, porque a gente está precisando de nutrição de alegria, porque é um mar de tristeza, né, Gi? Aí a gente acho que pode começar a entrar nesse lugar assim do setting terapêutico. Acho que primeiro, antes da gente ir para o setting terapêutico em si, acho que tem esse setting terapêutico em loco lá, né? Que precisa acontecer também de um lugar emergencial, talvez, que de repente o setting terapêutico ali se torna sentar na calçada e conversar, e abrir essa escuta, né? Como que seria, Gi, esse setting? Vamos primeiro falar desse setting terapêutico emergencial e aí depois a gente passa para esse atendimento num setting convencional, digamos assim, né, para olhar para o trauma. Mas tem essa coisa, né, desse atendimento ali na hora do vamos ver que tem que fazer acontecer, né? Eu acho que o que você traz aí é o poder do encontro, né, do encontro de duas pessoas ou de pessoas que se interligam ali pela humanidade, né? A gente está muito vinculado pela dor, pelo sofrimento, mas pela necessidade do acolhimento. Eu acho que tem a necessidade de dar um apego, né, de alguma forma, trazer uma certa segurança para essas pessoas que estão em tamanha vulnerabilidade. Então, o abrigo, a forma com que as pessoas estão atuando ali, no cuidado com os sobreviventes, né, que estão ali vivendo essa situação de abrigados, então tudo ali é um setting terapêutico, porque é no encontro do humano que o setting se faz, é na alma, né, Vivi? Não tem como ser diferente. Então, o seu amigo chegando lá com o acordeon dele, ele tocando com a alma dele, ele vai tocar o saudável da alma daquelas pessoas para esperançar. Até falando do episódio do cavalo, eu estava dando uma aula para a turma 8 e foi o dia do resgate do cavalo e esse cavalo surgiu para nós como símbolo, né? A gente falando ali da dificuldade do cavalo se manter no telhado, do tempo de resgate, da equipe de resgate, da questão de ferradura que era para deslizar ali, e a simbologia daquele cavalo que sai como um cavalo alado, né? Sendo um animal que traz a simbologia da espiritualidade muito forte, um animal muito puro, muito íntegro, né? Tanto é que muitas vezes é utilizado nas constelações familiares pela sua pureza na representação do sistema ali. O fato dele sair voando, né? Içado por um helicóptero, mas sai voando, é um cavalo alado, e eu trouxe a importância da gente ter esperança, da gente esperançar, né? Então eu acho que é um verbo que a gente precisa trazer ele nessa atualidade. E ações assim como essa que você cita são ações que dão esperança na parte boa do humano, né? A gente sabe que tem muita coisa que não é legal que está acontecendo lá também, porque a gente tem que lidar com a sombra e com a luz, mas essa parte boa do humano, as ações boas que estão surgindo, elas são significativas e importantes, e é isso que vai favorecer que a gente consiga acolher esse povo do Rio Grande do Sul com essa presença, mesmo que seja daqui, né? Essa presença genuína dentro do nosso coração. Com certeza. A gente não falou no começo aqui, mas para quem o ouvinte aqui que não sabe, a Giselda é uma das facilitadoras do curso da Psicologia Transpessoal na Unipaz,
né? E com certeza, Gi, nossa, ali vem a grande luz e vem as sombras também, né? Um episódio assim que emerge ali, vem também eu acho que até uma coisa que vai ser importante da gente trazer, pensando no terapeuta que quer cuidar, e vem essa coisa do herói, a gente quer salvar, né? Quer fazer o nosso melhor, mas uma coisa que eu tenho pensado muito, Gi, e eu acho que vai ser importante a gente trazer aqui dentro desse tema, é do terapeuta também ser consciente se ele está pronto ou não para atender numa circunstância de trauma, né? Principalmente em questões assim que abrangem tantas pessoas e a gente quer, a intenção é boa né? Eu tenho visto movimentos, eu tenho um grupo que de repente se uniram 3.000 terapeutas do Brasil todo se voluntariando para atender online essa turma. E eu pausei e pensei, eu não me sinto pronta para atender uma circunstância de trauma profundo. Eu estou até fazendo uma formação, né, de respiração e presença que acho que vai me estruturar para isso. Me sinto mais forte. E esse fim de semana, inclusive, a gente falou bastante sobre o trauma, assim, o que fazer, o que não fazer, mas essa questão da consciência, se eu estou pronta como terapeuta para atender alguém numa circunstância traumática, né? Eu acho que independente dessa questão mais ampla desse coletivo, até no próprio trabalho individual, né? Então, uma pessoa que chega para me procurar no setting, como uma terapeuta ali específica, com uma história, uma narrativa de vida que tenha questões traumáticas, ou às vezes até que ela não tenha consciência de que existem alguns traumas ali para serem trabalhados. Tem um tripé que é fundamental, né? Eu preciso estar em terapia em primeiro lugar, porque eu preciso trabalhar todos esses conteúdos em mim, os meus conteúdos pessoais, e as nossas histórias de vida, elas têm muitas semelhanças, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai trazer conteúdos que dizem respeito ao que eu vivi, ou ao que eu estou vivendo, ou ao que eu vou viver, né? Então, tem muita semelhança, então eu preciso estar na minha terapia individual, eu preciso estar passando por supervisão, porque tem casos como esses que a gente está trazendo aqui, são casos que necessitam de supervisão, porque é um trabalho muito detalhado, muito cuidado, a gente precisa ser muito sutil no desenvolvimento de um apego seguro, de um setting, de um vínculo, né? Eu preciso construir um lugar que talvez essa pessoa nunca vivenciou. E preciso também estar sempre, constantemente, como você comentou, que você estava numa formação, a gente sempre precisa estar buscando conhecimento, estudando, grupo de estudos, questões básicas para a gente poder trabalhar. E também viver o que a gente aplica, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de vivenciar o que eu aplico. Agora, eu concordo que é fundamental esse questionamento, principalmente numa situação emergencial como essa, porque você não sabe o que você vai encontrar do lado de lá, né? Então, na tragédia de Brumadinho, de repente, você pega ali uma questão familiar que ocorre, uma pessoa abre a câmera, a outra comenta, né? Algo a respeito do que aconteceu naquela família, e às vezes o que a gente vai fazer é se emocionar e chorar junto. E se eu chorar junto naquele momento, lógico, não desatar no choro, não me desequilibrar no choro, mas se eu mostrar a minha emoção naquele momento, eu também estou mostrando o meu acolhimento por aquela pessoa. Porque não tem como não ser tocado e mobilizado, né? Às vezes eu sou um sobrevivente de uma família toda, né? Então, é fundamental a gente estar estruturado. Uma coisa é eu me emocionar, eu mostrar a minha emoção, e outra coisa é eu me desorganizar. Eu não posso me desorganizar, porque quem vai chegar para mim já está desorganizado. Então, mesmo eu sendo tocada e afetada por aquela situação traumática ali que se estabelece, eu preciso estar estruturada para dar esse acolhimento para essa pessoa. Às vezes eu vou falar assim, olha, eu não tenho o que falar, mas eu posso te escutar. Eu estou aqui com você. Eu posso respirar com você? Você aceita respirar comigo? Vamos tentar respirar?
Porque eu acho que você falou, né, palavras bem chave, assim, essa questão de criar esse vínculo, né? Esse autocuidado, né, Gi, para eu estar estruturado, para eu poder ter essa escuta presente e atento, porque às vezes, no fim, o que a pessoa precisa, às vezes, é só ou falar, ou se sentir segura que tem alguém ali com ela, né? Às vezes eu nem preciso forçar, assim, na verdade, eu acho que não tem nunca que forçar a pessoa, porque às vezes a pessoa nem consegue falar numa situação dessa, né, Gi, também? Mas quando a gente trabalha com vítimas de trauma, né, aliás, eu quero dizer que todos nós somos vítimas de trauma, né? Nós temos situações traumáticas em maior ou menor grau, né? Não existe nenhum ser humano que não tenha alguma situação traumática, tá? Mas quando a gente trabalha com trauma, a gente não pergunta, a gente não aprofunda, o assunto emerge, o assunto é trazido. A gente demonstra o acolhimento, a gente demonstra a escuta sem julgamento, né? Então, pegando um outro exemplo, né? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que está com dificuldade de se posicionar no trabalho, tá? Porque está tendo um assédio sexual. Eu vou trazer um caso e quero deixar claro que alguns casos que eu vou compartilhar com vocês, eu tenho autorização das pessoas, então eu não estou infringindo a minha ética profissional, tá? Então, uma pessoa estava numa situação sofrendo assédio sexual no trabalho, e essa pessoa, à medida que esse assediador, abusador se aproximava, ela se sentia como desligada, ela não conseguia ter reação física. E um dia, esse cara veio por trás e ela estava trabalhando no computador na mesa e ela foi indo para frente, sentada, né, deitando, até que chegou uma hora que ela deitou na mesa. E aí a outra pessoa falou e ele saiu, né? A outra pessoa se indispôs com ele, ele saiu. E essa pessoa dizia para mim que ela sentia uma raiva muito grande, que a vontade dela era voar no pescoço dele, né? Mas em contrapartida ela sentia o corpo dela paralisado, ela não conseguia reagir. Então esse é um dos sintomas que a gente chama de imobilização, tá? Uau. Só que essa experiência dentro do que a gente já vinha trabalhando, depois que ele saiu, ela teve uma catarse, uma crise de choro muito forte. E no dia seguinte ela foi e denunciou ele para a empresa. E aí ele foi desligado, né? Ela ainda permaneceu lá por um tempo e depois ela foi viver outras experiências profissionais em outros lugares. Mas é fundamental você acolher o que aconteceu e não falar assim, mas por que você não levantou na hora? Por que você não falou para ele tal e tal coisa? Mas você não devia ter deitado em cima da mesa. Não, a fala é, eu tenho ideia do que você sentiu. Você sentiu seu corpo totalmente paralisado e ao mesmo tempo sentiu uma energia forte, intensa, que você queria atuar. Tinha um conflito ali de emoções rolando dentro daquele sistema. Então ela desligou, mas depois ela conseguiu puxar a força e tomar as atitudes que ela precisava. Então quando a gente trabalha com trauma, a gente acolhe o que a pessoa traz, a gente não julga o que a pessoa traz e nem direciona a conduta. E a gente não cutuca, e o que mais? Mas me conta mais. Não, me conta o que você quiser contar. E se você quiser voltar a falar sobre esse assunto, eu quero que você saiba que eu sempre vou estar disposta a te ouvir, eu estou aqui. Gerar esse campo de segurança, de confiança, né? E deixar a pessoa trazer o que ela sente, o que ela sentir, né? Porque às vezes isso paralisa. Você sabe que ontem, né, como eu falei na aula, na formação de respiração, a gente tem lá um exercício que a gente faz, um movimento parecido com um movimento de Tai Chi, e a gente imagina pintando uma cachoeira. Esse é o exercício. E aí depois uma colega veio e falou assim, ela é do Sul, ela não passou por nenhuma, ela não perdeu nada, mas ela tem familiares e amigos, e ela falou que na hora que falou a palavra cachoeira, ela apagou. Quando trouxe alguma forma de água, né, ela desligou, ela não conseguiu mais fazer o exercício, assim. Por quê? Porque a água está ali como um símbolo de trauma, né, e ela simplesmente não conseguiu, ela apagou. Impressionante, assim, né? O inconsciente deve desligar, né? Que nem essa moça que você trouxe, que não consegue reagir, dá essa
trava, né? O inconsciente deve ter um mecanismo aí de desligamento, assim, impressionante, né? São as memórias implícitas, né? E aí dentro da história de cada um, a gente não sabe as experiências traumáticas que cada um viveu, lembrando que quanto mais jovem você passa por uma experiência traumática, mais esse universo implícito fica ativo. Então, a memória implícita é o trabalho do inconsciente atuando no sistema. E ele sempre vai buscar uma forma de permitir a sobrevivência. Quando a gente fala das defesas do self, e essas são defesas arcaicas, né? Então é quase como se fosse um sequestrador mantendo em cativeiro uma parte da pessoa. Pensa no sistema imunológico nosso. Então a gente tem o nosso sistema imunológico, se entra um vírus, uma bactéria, o sistema imunológico vai atuar para proteger, vai encapsular ali para proteger, certo? Se eu desenvolvo uma doença autoimune, o meu sistema imunológico começa a atacar o meu próprio organismo. E o sistema de autodefesa do self, ele atua, o sistema de autocuidado, ele atua da mesma forma, ele começa a atacar o meu próprio organismo. Por isso que eu fico com uma parte minha, uma parte saudável que ele tentou preservar, encapsulada ali e não dá condições de continuar se desenvolvendo. E aí a gente vê as memórias implícitas atuando. Então, são nichos, né, de apego, falando do apego, da relação do apego, estou trazendo isso só para explicitar melhor aqui, são nichos empobrecidos. Então, são pessoas que muitas vezes foram traumatizadas pelos seus próprios cuidadores, negligentes, abusadores. A presença dos pais não seria uma presença de afeto e de cuidado, seria às vezes uma presença de horror. Então, você vai transferir para a relação terapêutica o modelo de relacionamento que você tem. Então, no primeiro momento, às vezes eu vou atacar. Eu vou testar para ver se eu posso confiar em você. Às vezes eu vou até te mostrar o meu pior para ver se eu posso confiar em você. Então, é um processo que a gente vai percebendo que ele vai ocorrendo. E aí, o apego seguro, que é o que a gente precisa desenvolver no setting terapêutico, ele é um enfrentamento flexível, ele é um enfrentamento estável, ele é um lugar de acolhimento, a pessoa vai se sentir desejada como ela é, e a pessoa vai se sentir desejada no bom sentido da palavra. Vista, né? Vista, ai que bom, eu vou atender a Vivian, que legal, eu gosto tanto da Vivian, e você sente que eu gosto de você, você sente que aqui é um lugar seguro, independente de você ser do jeito que você é. Né? Então, com questões sofridas de vida ou com situações específicas que você não gostaria nem de falar, porque na realidade você nem quer falar, você está ali e você quer estar ali pronto e vai fazer o que deseja, mas aí você vai criando essa confiança, essa segurança para você poder chegar a um nível de entrega dessas defesas irem diminuindo e aí o processo ir acontecendo. Sim. Esse vínculo, né, Gi, que vai sendo gerado, que vai trazendo a confiança, né, nesse sentido de uma conexão humana mesmo, né? Você falou no começo aí do poder do encontro, da pessoa sentir que ela pode se abrir, se vulnerabilizar ali, que é um campo, é um espaço seguro para ela demonstrar, abrir, né, se permitir se desnudar, assim, emocionalmente, enfim, deixar essa psique transparecer o que tiver emergindo ali, né? Com certeza, esse setting, criar esse campo de confiança, com certeza é fundamental para a pessoa poder realmente trazer o que ela precisa ser trabalhado, né? Isso que você está falando traz muita questão da autorregulação, né? À medida que eu vou me expressando, que eu vou me soltando, que eu vou deixando aquela emoção, né, se apossar de mim, eu vou percebendo o meu corpo, eu vou entendendo como eu vou me autorregulando. E vou entendendo que eu vou tendo uma continência para eu me autorregular. E aí eu vou começar a desenvolver estratégias de como lidar comigo mesmo. Porque a gente está falando de criar uma relação segura no setting, mas o grande objetivo da terapia é você conseguir criar uma relação segura com você mesmo.
né? Eu saber que eu posso confiar na Giselda, que estar dentro desse corpo e ser a Giselda é seguro, que a Giselda não vai se colocar em situações de risco, que vai aprender a se regular, tem escolha, porque no começo a gente reage, a gente não age. E quando a gente reage em cima do impulso, e muitas vezes a gente vai repetindo a história. E nessa repetição de história, muitas vezes eu vou me colocando em risco, eu vou me colocando em risco. Então eu não tenho nenhum apego seguro em relação a mim mesma, eu não tenho uma autoconfiança que eu sou capaz de me proteger. Então primeiro eu preciso espelhar isso aqui, e essa autorregulação vai fazendo com que eu vá desenvolvendo isso internamente, né? Para que eu possa ir me apropriando e tendo autonomia de mim. Foi bom você trazer isso, porque eu ia mesmo falar da importância dessa autorregulação. Fala um pouquinho mais abrangendo um pouco mais o que é essa autorregulação que se trouxe dentro do setting terapêutico, né, na proposta de eu estar na terapia, ele ser um convite, no fim das contas, de eu me autorregular. Fala um pouquinho mais pra gente. Aí a gente traz muito a questão do corpo, né? Porque a sensação, a percepção do que eu estou sentindo, do que o meu corpo está expressando, né? Muitas vezes é o que vai permitir, aliás, muitas vezes não, é o que vai permitir muito essa autoconsciência para que eu possa fazer essa autorregulação. É como eu vou gerenciar a minha emoção, como eu vou gerenciar o meu estresse. Então, o trabalho corporal, ele é muito fundamental para a gente trabalhar essas questões em terapia, né? Principalmente o trauma. Porque o corpo, ele guarda as marcas, né? Ele guarda os registros. Então, o bebezinho que está lá chorando desconfortável, aquela mãe que é uma mãe suficientemente boa, de acordo com o Winnicott, ela vai saber diferenciar o choro, né? Choro de fome, é choro que a fraldinha está molhada. Aí essa mãe, ela vai lá, ela pega o nenê, ela troca o nenê, ela acaricia o nenê, ela vai fazendo contato corporal com o nenê, esse nenê vai construindo um ego através dessa vivência somática, de que o mundo, ele está ali para ajudar a criar aquela angústia daquela fraldinha molhada, ou daquela fome que aquela mãe vem com a mamadeira, né? Ou o sono, que está com aquele sono ali e não consegue dormir, aquele colinho que faz a criança embalar. Então essa criança vai constituindo uma experiência corporal positiva e vai fazer com que a vivência e a sua relação com o mundo e com os outros também seja positiva. É aquela criança que acredita que ela pode, quando for um jovem adolescente, enfiar o mochilão, tá com o dinheiro da passagem, o resto vai acontecer na viagem que ela vai fazer por um determinado tempo para conhecer alguns lugares, e não tem toda a estrutura. Vai surgir o trabalho, vai surgir as relações, vão surgir as oportunidades que ele vai conseguir se realizar. Então essa criança, ela entende que o mundo é um lugar seguro. Então esse corpinho, ele já tem uma estrutura positiva. A autorregulação, ela vai fazer com que a gente compreenda essa angústia, que eu não tive a mamadeira, eu não tive a troca de fralda, né? Eu não tive o embalo para dormir, de repente eu tive pais negligentes, ou uma mãe que estava numa depressão profunda que não tinha condições de me acolher, tá? E eu vou aprender a respeitar esse corpo e a dar uma continência para esse corpo através da respiração, através de massagem, através de trabalhos de ground, através de expressões criativas, artísticas, de desenho, né? Através do yoga, do tai chi chuan, que são tecnologias, né? O tai chi é algo muito bom para a gente fazer nesse processo de integração. Quando você fala do movimento lento, vamos respirar e fazer lá o movimento da queda, da cachoeira, né? Então, a gente compreendendo como a gente vai atuar. Só que isso, Vivi, é muito de caso para caso, porque tem pessoas com certeza. que no momento vai ter aquela resistência a um trabalho corporal, até a um toque, dependendo do trauma, a gente não vai ter um toque corporal. E aí que a gente precisa lembrar que o meu olhar toca o seu corpo. A gente tem outras formas de tocar o corpo, né? A gente pode trabalhar com uma meditação dirigida, uma vivência dirigida. A gente pode trabalhar com técnicas que vão
favorecer a atuação dos corpos sutis e você vai ver o benefício até mesmo sem tocar naquela pessoa. Né? Porque às vezes um toque no pé já dá um start de um gatilho de uma situação que essa pessoa passou e não vai ser legal o toque corporal, né? Sim. Então às aí vezes algumas... Desculpa, pode falar. Então aí a gente vai fazendo o processo terapêutico de acordo com aquele indivíduo que se manifesta ali na nossa frente e confiando, né, que tem um arquétipo central, que tem o self terapêutico ali, que tem o self individual, tanto do terapeuta que precisa estar se cuidando, como você colocou, da pessoa que está em processo terapêutico com a gente, e que o arquétipo central dessa pessoa vai dar a diretriz do caminho, porque muitas vezes a gente só tem que se entregar. Você falando me veio assim, não só tem uma questão assim do toque no corpo, também dependendo da circunstância, acho que tem algumas palavras, né, que a gente precisa evitar para também... Como a cachoeira aí que você falou, no caso, né? a cachoeira, imagina, quando a gente for imaginar que cachoeira ia ser um gatilho, olha que curioso, né? E também acho que questões culturais, né? Dependendo de onde vem essa pessoa, da cultura dela também, a gente ter esse bom senso de não usar palavras que talvez sejam inconvenientes para aquela questão, daquele trauma, né? É importantíssimo o que você está falando. Além do mais, hoje em dia, que a gente vive a globalização, a gente podendo estar em qualquer canto do mundo, né? E a gente percebe até nesse lance cultural que pessoas que estão vivendo em outros países, elas dão preferência por fazer um processo terapêutico com terapeutas da sua própria nacionalidade. E isso é importante. Porém, se eu estou atendendo uma pessoa que está morando na Suécia, eu preciso entender o funcionamento social da Suécia, que é totalmente diferente do funcionamento social do brasileiro, né? E aí a gente vai aprendendo junto como isso pode ocorrer e como as questões são trazidas, mas até mesmo dentro do Brasil, culturalmente falando, a gente tem diversos padrões de manifestação e expressão do ser nas diversas regiões que a gente tem dentro de um país enorme. E eu preciso, sim, me modular e me adaptar dentro daquilo que a pessoa está falando. Muito pertinente o que você trouxe. Isso é fundamental. Fundamental, por exemplo, assim, quando a gente traz música para uma vivência terapêutica, uma pessoa... ampliando um pouco, assim, né, realmente os traumas, assim, sei lá, uma pessoa que passou por uma questão de guerra, de bomba, tem música que podem remeter a esse barulho, a esse ruído, que pode mais traumatizar mais do que ajudar, né? E também, por exemplo, aqui a gente é muito do abraço, né? O brasileiro é muito do abraço, mas, por exemplo, não sei, né? Só trazendo hipoteticamente, né? Você trouxe a questão dessa moça que foi abusada e o cara chegou por trás. Temos que... É muito sutil isso, né? Muito delicado, né, Gi? Muito importante a gente ampliar essa consciência e estar atento, muito na presença para ver o que funcionará ali no momento e o que não. Por exemplo, às vezes um abraço pode ser bom, mas talvez às vezes pode não ser, né? Com certeza. Tocar na pessoa, esse toque no corpo, como você bem falou e você tanto estuda, assim, o corpo é extremamente sensível a uma informação, a uma memória, né, que pode estar ali, até uma coisa que eu ia falar para a gente entrar, essas memórias inconscientes do corpo que estão ali, que tem uma informação super delicado, né, Gi? Que são as memórias implícitas, né? E realmente, se eu toco no ombro da pessoa, eu não sei o que eu estou startando ali, porque a gente tem, né, pontos em que tem registros, né? Então, o próprio Reich falava das couraças, né? Mas o nosso corpo, ele guarda registros, e dependendo do toque, da voz, do jeito, do olhar do outro, né? Porque é aquilo, o teu olhar me toca. Ele pode me tocar amorosamente ou você pode estar me devorando com o seu olhar, né? Então, todo esse processo, né, e não ficando só pensando em traumas ligados a questões sexuais, ao abuso sexual, mas pensando em crianças que sofreram muita agressão,
né? Às vezes aqueles pais ou cuidadores com aquele olhar duro, rígido e a varinha de marmelo já na mão ali para dar umas batidas na perna da criança, né? Então, assim, dependendo do que foi trabalhado ali com aquela criança no processo do desenvolvimento dela, aquilo foi deixando essas marcas. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente trabalha com vítimas de violência, ou, vamos supor, trabalho com crianças que passaram por uma situação de total desamparo e de alguma forma estão institucionalizadas, essas crianças elas vão reproduzir o que elas tiveram. Então, falando daquilo que você trouxe, da postura de quem está desenvolvendo esse trabalho como um terapeuta ali com aquelas crianças, você precisa estar estruturado para receber, de primeiro momento, uma agressividade, porque é a forma que essa criança aprendeu a se relacionar, e até como uma estrutura de defesa para que você não a agrida, primeiro ela vai te agredir, e aí como que você vai conseguir entrar calmamente, né, passando implicitamente, que são porque a gente tem a nossa comunicação consciente aqui, que está acontecendo entre nós duas agora, e tem as nossas comunicações via inconscientes, que são as memórias implícitas, como você está se sentindo, como eu estou me sentindo, como que a gente está falando pega em cada uma de nós, e isso vai ocorrendo nesse trabalho que você vai fazendo com essas crianças, e calmamente, com muita paciência, calmamente que eu digo, uma calma interior, né? Porque às vezes a situação que você está vivendo ali, ela é muito dura para você não ser uma pessoa que vai retraumatizar, para eu não ser uma pessoa agressiva e violenta, porque o outro vai tocar na minha sombra, né? Então, é importante saber que quando eu estou lidando com o corpo, eu posso engatilhar ali memórias tanto positivas como negativas. Mas eu posso confiar que o que emergiu, se eu estou muito dona de mim, no meu trabalho, no que eu estou fazendo ali, que eu estou lidando com o maior respeito com aquela estrutura humana que se apresenta para mim, se veio um processo agressivo em cima de mim, eu tenho que confiar que é para isso acontecer, porque dali vai sair algo muito bom, porque essa emoção, essa agressividade precisa vir à tona. E aí depois a gente vai entendendo como isso vai sendo constelado nessa relação terapêutica. Nossa, que importante, né? Agora, assim, Gi, quais os sinais, será assim, de um terapeuta sentir se ele está preparado ou não para lidar com casos assim de trauma, seja ele qual for? Você tem algum... acho que é um feeling mesmo, assim, como que é essa autopercepção do próprio terapeuta, né? Que a gente falou, assim, que eu volto a dizer, isso foi algo que mexeu muito comigo, assim, e que eu acho de extrema importância a gente deixar aqui registrado para quem nos ouvir, e fica o convite para você, terapeuta que está nos ouvindo, que você compartilhe esse episódio com amigos terapeutas, porque o que a gente está trazendo aqui é de extrema importância, principalmente para esse momento que a gente está atravessando no Brasil, mas de forma geral, lidar com trauma não é brincadeira. E como você diria, Gi, se eu estou ou não preparado para lidar com uma circunstância de trauma? Se eu me ver, em primeiro lugar, querendo salvar, já tem alguma coisa errada. Porque o processo terapêutico, o trabalho do terapeuta, do psicólogo, não é um trabalho de salvamento, é um trabalho de acolhimento, né? Porque eu não posso salvar ninguém a não ser a mim. Então, eu preciso estar muito consciente disso. Então, se a minha mobilização é um impulso de sair salvando, eu preciso dar um passo atrás e pensar. A síndrome do herói, né? Assim, do salvador. Isso, porque senão eu posso estar muito fixada e aí eu vou começar um processo, eu vou trazer essa pessoa para mim, eu vou entrar com tanta intensidade que eu vou pegar essa pessoa no colo, nem vou deixar ela andar pelas próprias pernas. E isso vai fazer com que gere uma dependência muitas vezes, e aí depois eu vou cansar e não vou conseguir sustentar esse processo. Então é muito importante eu saber a intensidade que eu estou entrando e o que me mobiliza. E também eu preciso ter um processo de autoconhecimento, de saber das minhas limitações. Eu não me sinto preparada para atender
terapeuticamente as pessoas que estão vivendo esse trauma, né, climático lá do Rio Grande do Sul. Eu não me sinto preparada. Eu sei da minha limitação. Eu sei que, de repente, o que eu vou escutar ali, eu vou me desorganizar em vez de organizar a pessoa. Então, a gente precisa ter essa humildade, né, até para poder lidar genuinamente. Porque se eu me apresentar ali, eu preciso dar conta. Isso falando de uma coisa maior, como essa questão. Agora, levando para o setting, né, desde o primeiro contato com a pessoa, a gente já tem que ir sentindo o que a gente sente em relação àquela pessoa. Mesmo eu não conhecendo a pessoa, uma troca de mensagem do WhatsApp, mandando ali um horário para a gente marcar a primeira conversa, eu perceber como eu estou me sentindo, escutando essa pessoa. Porque, como eu já comentei, a gente tem um modelo, as relações iniciais, as relações dos nossos cuidadores, como foi esse relacionamento, e eu vou transferir para quem vai cuidar de mim a mesma forma de atuar. Ou eu vou chegar muito sedutora, querendo ser muito legal para que você deseje me atender, ou eu já vou chegar muito reticente, ou até perguntando como que é o teu trabalho, e desqualificando um pouco o teu trabalho, e eu vou me percebendo como eu vou me sentindo em relação àquela pessoa. Alguns detalhes que ela vai trazendo, mas eu tenho que confiar muito no meu sentir. Se eu perceber que eu tenho condições, que eu tenho estrutura, que eu estou num momento que eu não estou vulnerável, porque a gente não pode esquecer que nós temos vidas pessoais, né? Então, de repente, eu estou com uma questão na família, alguns outros problemas que ocorrem, né, na nossa vida, e se eu tenho uma estrutura emocional para dar conta de uma pessoa que às vezes vem com uma carga que vai necessitar de mim muito maior. E aí a gente tem que ser honesto, né? O próprio Jung, ele nunca definia de cara se ele ia começar o processo terapêutico ou não, atendendo ali a pessoa. Ele conversava, conhecia a pessoa, ficava uns dias sentindo o efeito daquela pessoa nele, e aí depois ele decidia se ele iria atender ou não iria atender. Então, eu acho que a gente precisa ter essa coerência interna também. Porque a partir do momento que a gente começa, é muito ruim se a gente percebe que não dá conta, né? E também não dá para se forçar a dar conta, porque tem situações que às vezes a gente não dá conta mesmo. Mas, porém, com muita responsabilidade, a gente tem que saber se posicionar e direcionar para uma situação em que tem um profissional melhor para trabalhar com essa pessoa. Com certeza. Saber falar esse não, né? Para a gente não retraumatizar. E às vezes até mesmo questão de agenda, né? Quando alguém procura e eu não tenho horário na agenda, eu já procuro dar uma indicação de alguém que eu sei que tem horário na agenda, porque é muito chato também você ficar procurando um não pode, ficar procurando outro não pode, ficar procurando outro não pode, aí eu já direciono para alguém que eu sei que pode. Porque isso também faz parte do processo da pessoa, né? Você bate na porta e fala, olha, eu não tenho horário. Dependendo da história da pessoa, a pessoa fala, nossa, olha, não consigo ninguém mesmo para cuidar de mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente não sabe ainda a história de vida da pessoa. E geralmente, né, Vivi, você deve saber isso porque você tem seus atendimentos também, né? A crise inicial geralmente não é o motivo real que traz a pessoa ali. Sim. Né? Então tem um outro motivo abaixo, né? Ponta do iceberg, né? Tem todo um iceberg profundo aí por trás. Hoje você trouxe um tema que eu acho importante a gente aproveitar, já que estamos aqui com esse tema. Você falou da transferência e da contra, né? Temos aí a transferência e a contra-transferência na terapia, né? Nesse envolvimento terapeuta-paciente. Acho que é válido a gente dar uma transitada aqui nesses dois conceitos super importantes no setting, né? Com certeza, né? Então, acho que a transferência é a forma com que eu vou projetar as minhas relações iniciais com quem eu me relaciono. E é importante, quando a pessoa chega no setting, a gente observar como as relações dela se estabelecem, não só no setting terapêutico, mas na vida pessoal, na vida profissional, na relação com os amigos, né?
porque eu vou perceber um padrão de funcionamento que vai me dizer muito sobre algo que está ali atrás. Então, se eu tenho uma pessoa que se relaciona muito resolvendo problemas, né, e fala assim, eu sou muito racional, você está com um problema, traz aqui que eu resolvo para você, eu ajudo você a pensar. Então, tem uma estrutura de resoluções muito rápidas, racionais, não entrando tanto em contato com a emoção, já está me dizendo como essas relações iniciais ali se estabeleceram. Ou uma pessoa muito maternal, né, que em todas as relações vai lá e reproduz o arquétipo da mãe, né? Então, mãe de todos, né? Então, a gente precisa entender como isso se estabelece também, né? E isso também, muitas vezes, vai vir aqui para o setting terapêutico, né? Então, me traz um bombonzinho, pergunta se está tudo bem, né? Tem aquela, nossa, você está abatida, né? Trouxe uma vitamina para você, que você está mais abatida hoje, né? Aí você vai percebendo como essa transferência vai ocorrendo. E aí, a contra-transferência também, né? Porque eu vou percebendo como eu sou tocada pelas atitudes daquele que está ali comigo, né? E diferente do olhar da psicanálise, né? Mas bebendo na psicologia analítica, e a gente sabe que a analítica é base para todo o desenvolvimento da psicologia transpessoal, demonstrar a emoção da contratransferência, lidar, deixar ser tocado, né? Falar assim, ai, que delícia, você me trouxe esse chazinho, eu adorei, nossa, aquele livro, ou se a pessoa, como a pessoa vai lidando, se a pessoa quer resolver um problema meu, aí eu já vou falar assim, olha, agradeço, eu sei muito da sua capacidade de resolução de problemas, mas os meus problemas aqui, eu preciso, porque aqui eu que estou cuidando de você, não é você que está cuidando de mim. E se você começar a cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de você. Eu agradeço o seu carinho, a sua expressão, mas vamos pensar sobre isso? Que espaço que você vai me dar para eu poder começar a cuidar de você? Para a gente te ver e não só ficar vendo os outros. Então, aí a gente vê esse processo ocorrendo contratransferencialmente, né? Obviamente que tem as minhas questões pessoais, que aí eu vou, trabalho lá na minha terapia, né? Mas eu me deixo ser tocada por aquele que está ali na minha frente. Eu não sou uma tela em branco, eu sou uma pessoa que sente. Às vezes posso sentir raiva também, né? Às vezes eu posso chegar e falar assim, ai meu Deus do céu, que raiva que eu estou sentindo agora, estou com dificuldade. Né? O sono, às vezes, no processo terapêutico, né? É diferente de uma troca de energia que muitas vezes está autorregulando ali o atendimento, e a gente sabe quando isso está atendendo, daquele torpor que acompanha e você está com sono, é uma contratransferência que está ocorrendo ali. Eu preciso entender o que do processo da pessoa está atuando e como que eu posso trabalhar isso para fazer o processo terapêutico mais forte, mais estruturado. Nossa, que importante, né? Então, só para deixar claro aqui para quem de repente tiver algum ouvinte de repente que nem é terapeuta, né, e está ouvindo aqui esses termos, a transferência é uma questão do paciente, né, que projeta sentimentos para com o terapeuta. A gente fala paciente na Unipaz, a gente chama de amigos evolutivos na terapia, né? Isso. E a contratransferência é um sentimento do terapeuta em relação, né, uma projeção em direção ao paciente, ao amigo evolutivo, né, só deixando assim de uma forma... Isso, falando de uma maneira bem fácil, a experiência passada, né, a transferência é a experiência passada dos relacionamentos que eu vivi para os próximos relacionamentos que eu vou ter na minha vida, seja com terapeuta, seja com outras pessoas, eu vou transferir, então a vivência dos relacionamentos anteriores eu vou estar transferindo para os futuros relacionamentos. E a contratransferência é o terapeuta conseguir intuir dentro de si o processo do paciente. Então, como aquilo que me afeta, então como esse sono que me afeta tem a ver com o processo do paciente. Será que o paciente não está cansado dele mesmo? Entre aspas. Ou será que ele está num torpor tão grande que ele não consegue nem perceber o que ele está sentindo? Possibilidades, não estou falando que é isso, tem uma gama de possibilidades, né? Então a gente tem que sempre procurar simplificar os termos para ficar muito mais fácil da gente entender. Então a gente vive em transferência e contra-transferência, a gente vive em projeção, né? A gente projeta no outro, né? Então é esse conceito, né? Então assim, eu quanto terapeuta sou capaz de viver a contratransferência
que o paciente, que o amigo evolutivo passa para mim, sou capaz de examinar esses padrões? E como que a gente vai trabalhar isso no setting terapêutico? E aí entra de novo a importância tanto desse terapeuta estar em terapia e em supervisão também, né, Gi? Com certeza isso aí. Com certeza, com certeza. Né? Yeah. Isso é fundamental. E aí, minha querida, a gente caminhando aqui para o fechamento, é uma pena, né? Porque eu, por mim, passava o dia aqui conversando com você, aprendendo, trocando, ia fazer um chazinho. Você ia me dar um chazinho, eu ia gostar. Fazer um bolinho. Aí eu ia amar. Ai. Mas assim, Gi, ainda trazendo esse olhar de cuidado para o terapeuta, né? Em situações assim de sobrecarga emocional, digamos assim, que esse terapeuta que cuida especificamente de questões traumáticas, digamos assim, né? Como que ele pode lidar, né? A importância desse autocuidado para ele se... Eu acho que é isso que me vem mesmo, dele se cuidar. Porque às vezes é isso, o terapeuta também pode acontecer, né, Gi? Isso é muito importante também, essa consciência dessa sobrecarga emocional, porque o terapeuta é tão humano quanto, e dentro dessa contra-transferência ele vai sentir, né? Porque a gente tem esse neurônio, a gente até outro tema maravilhoso aqui, a gente pode pincelar da neurociência, desse o neurônio espelho, né? Sim. Que está ali e a gente sente. Então pode acontecer uma sobrecarga nesse terapeuta, né? Pode acontecer uma contaminação psíquica, né? Olha porque a gente se contamina, né? E aí eu vou precisar desses recursos, né? Eu particularmente não vejo como você atuar como terapeuta e você não trabalhar corpo, mente e espírito. Na Unipaz a gente tem muita prática da holopraxis, né? Que é uma forma que cada um de nós vai descobrir de como tá tendo uma prática de integração com esse todo. E o corpo do terapeuta, ele precisa ser levado em consideração. E muitas vezes é uma atividade profissional que o corpo fica meio inerte, sentado na cadeira, e ele nem é tão percebido e muito menos movimentado e cuidado. Né? Então, eu acho que tem essas atividades de aterramento, tem o autoamassamento, trabalho com ossos, trabalho com a pele, né? Técnicas de respiração. Eu, particularmente, gosto muito do Tai Chi. O Tai Chi eu falo que o Tai Chi é uma tecnologia, né? De atualização diária, né? Eu pratico alguns movimentos, alguns exercícios do Tai Chi. Então, é fundamental. E se você terminou o dia, teve um atendimento que te mobilizou fortemente, né? Então, fazer né? Aqueles trabalhos que você sente que te alivia. Eu sei o que me alivia, eu não sei o que te alivia. Mas eu sei que um banho bem gostoso, um massageamento no banho, um esfregão forte na pele de vez em quando, coisas para eu lembrar aonde eu estou habitando, que é essa minha casa, né? Essa minha casa aqui. Mas, Vivi, eu queria falar uma coisa que é muito importante quando a gente fala de trauma e a gente não falou. Tem um tempinho? Tem, claro. Eu quero falar sobre a importância dos sonhos. Os sonhos, ele é fundamental, porque muitas vezes nós temos os sonhos repetitivos, recorrentes, né? Teve um caso de uma pessoa que veio me procurar na faixa dos seus 30 anos, e ela, na anamnese, assim, perguntando sobre sonhos, aí ela relatou que ela tinha um sonho recorrente de que ela se via criança nua, né? Mais ou menos parecido com aquela imagem ali de Hiroshima, Nagasaki, daquela menina nua correndo, né? Às vezes ela se via correndo assim, fugindo de algo, nua, e às vezes ela se via assim num parque, com outras crianças vestidas, com a família das outras crianças, mas ela nua tentando se esconder dos adultos. Ela trazia esses pesadelos recorrentes. E a gente começou o processo terapêutico não por conta desses sonhos, porque esses sonhos aconteceram para ela aproximadamente até os 16 anos de idade. Ela chega para mim com 30. E aí
A gente começa o processo terapêutico e teve uma questão de abuso, sim, né? Um abuso sexual ali na faixa dos 5 anos de idade, que aí ela vai relembrando, recordando isso no processo terapêutico. E à medida que a gente vai trabalhando todo esse conteúdo, esse trauma, o quanto isso reverberava ainda na vida dela, ela achando que estava super resolvido, que isso não atrapalhava ela em nada, mas a gente foi identificando essas memórias implícitas que vão atuando, que estão gravadas ali no corpo. Aí ela voltou a sonhar, só que aí ela já começou a sonhar que ela estava adulta, que ela não necessariamente estava mais com as partes íntimas expostas. Aí o sonho, à medida que o processo terapêutico foi evoluindo, ela já estava com a parte de cima vestida. Aí o último sonho que ela teve em relação a isso foi um sonho que ela estava num lugar que tinha uma fonte assim de pedras e casas em volta, né? Tipo uma vila assim, com uma fonte, assim, tipo um chafariz no meio, ali no espaço vazio. E ela chegava com a parte de cima vestida, só de calcinha, mas ela trazia uma bolsa. E nessa bolsa ela apoiava ali na cadeirinha perto do chafariz, ela tirava a calça, vestia a calça e colocava os sapatos. Uau! Então aí você vê a importância dos sonhos, porque os sonhos, quando eles são repetitivos, organiza, né? Ele vem falando do espírito, né? Então ela não olhava para aquela fase do trauma, do abuso que aconteceu aos 5 anos de idade. À medida que a gente foi olhando como um todo, né, não voltando lá no que aconteceu aos 5 anos de idade, mas permitindo que tivesse que se expressar entre nós, ao mesmo tempo que ele sinalizava o que tinha que ser trabalhado, ele foi sinalizando o caminho de cura. E esse último sonho já foi direcionando que essa pessoa estava em fase de processo de alta, ela podia caminhar, né? Ela já tinha uma estrutura de levar na mala dela aquilo que ela precisava para se proteger. Então, os sonhos, eles são fundamentais para o trabalho terapêutico num todo, tá? Mas quando a gente tem sonhos recorrentes, ou quando a pessoa não tem memórias da infância, então, às vezes, chega pessoas para a gente e fala assim, eu não lembro de nada da minha infância. Tem questões ali a serem trabalhadas. Tem um apagão aí, né? Tem questões ali a serem trabalhadas que a gente precisa entender o que se estabeleceu na história dessa pessoa. É isso. Nossa, que delícia te ouvir, Gi. Meu amor, e olha só, para fechar a nossa conversa aqui, eu sempre convido o entrevistado a trazer... não é dica, mas uma inspiração de coração para coração. Vamos dizer assim, o que a Giselda, psicoterapeuta, traria como inspiração, como... essa palavra é boa, né? Como uma inspiração para o outro terapeuta, ou que está em formação, ou que tem a intenção de se especializar em trauma, ou enfim, assim, o que emerge do seu campo aqui agora, do seu coração, para você deixar como uma mensagem para esse terapeuta caminhando aí no deserto, da sua experiência, né? Poxa, eu tenho a grata oportunidade de ser acompanhada pela Giselda como minha psicoterapeuta, e para mim é uma honra, saiba disso, de estar aqui conversando com você sobre esses temas tão importantes, viu, minha querida? A Gi é uma excelente profissional, de verdade, uma honra ser acompanhada por você e estar aqui hoje nessa conversa. Então, conta pra gente o que você deixaria do seu coração para o coração do terapeuta caminhante aí, a partir da sua experiência. Eu agradeço, Vivi, e é uma honra te acompanhar também, é um prazer estar aqui, ver o teu crescimento, o teu desenvolvimento. E eu aproveito para falar que o maior objeto de estudo da gente tem que ser a gente mesmo. Então, você tem que ser o seu caso mais importante. E eu tenho que ser o meu caso mais importante. E através dessa experiência, né, empírica, de eu vivenciar tudo que eu levo para o setting, tudo que eu estou falando aqui, de me aprofundar em mim,
é o que me dá condições de ajudar as pessoas, muitas vezes, a aprofundarem nesse abismo interior, porque quando a gente fala de trauma, a gente está falando de um abismo. Então, eu tenho que já ter revisitado o meu trauma. Porque eu não trabalho com o que eu trabalho, não estudo o que eu estudo, porque na minha vida só tive flores. Eu trabalho com o que eu trabalho porque eu fui buscar ferramentas para eu poder atuar sem ser possuída pelas experiências anteriores de vida que eu tive. Né? Agradeço muito meu pai e minha mãe, mas pai e mãe, por melhor que seja, sempre erra. Né? Eles não são pais perfeitos e eu também não sou a filha perfeita. Eu sei que deixei muito a desejar também. Mas o importante é que eu fui me apropriando desses acontecimentos para ir transformando. Então, é o autoconhecimento. Então, se eu não for buscar estar melhor a cada dia, para que o dia que eu tiver que sair desse planeta, desse corpo, ter menos bagagem, né? Fica muito complicado. E se eu estou com menos bagagem, eu posso receber a bagagem do outro, para ajudar o outro a ver o que doa, o que joga fora e o que permanece. Então, a inspiração é que cada um seja a sua inspiração e se aprofunde em si, para que possa realmente receber o outro o mais íntegro possível. Essa seria a minha inspiração. Que bonito. Muito lindo, Gi. Até porque eu acho que é o trabalho mais importante que a gente tem para fazer nessa experiência, né, humana aqui, nessa passagem aqui na Terra, é a gente se conhecer, né? Com certeza. E poder agir desse lugar de mais consciência de si. Com certeza. Viva. Minha querida, muito obrigada, Gi, de todo o meu coração por aceitar o convite, viu? Por trazer aqui a sua experiência, a sua sabedoria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Vivi. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, a Unipaz, ao Rogério que está dando um apoio aí pra gente, né? Muito obrigada. E que essa mensagem possa chegar onde ela tiver que chegar. Com certeza. Obrigada, ouvinte que está aqui conosco até agora. Fica o convite para você compartilhar esse episódio com o máximo de terapeutas e não terapeutas, por que não, né? Porque eu acho que terapeutas somos todos, porque o cuidar é algo intrínseco da alma humana e a gente está precisando mesmo se cuidar do próximo, então compartilhe. Fica o convite para você conhecer a Unipaz, se você ainda não conhece. Temos aí ferramentas através do Instagram, do Telegram, do YouTube. Temos o nosso site unipazsp.org.br com cursos, com formações, para que cada vez mais sejamos nós o agente da mudança, da transformação que a gente quer ver e viver aqui nesse mundão. Fica o convite também para você se associar. A gente tem um plano de associação à Unipaz com um valor extremamente simbólico, onde você vai ter vários descontos, você vai receber em primeira mão as informações de tudo que a gente vem fazendo. E também para você conhecer o PEP, a Unipaz tem um novo Porto Ecológico da Paz em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A gente cada vez mais vai estar trazendo oportunidades de encontro lá nessa plataforma de educação para a paz em Porto Feliz, na natureza. Venha unir-se a nós nessa construção que certamente vai ser de grandiosidade, não só para quem estiver fazendo parte, para todos que chegarem lá no PEP. Muito obrigada, um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.